Sejam bem-vindos a mais uma live e hoje nós vamos ver 3 pontos de fuga. Como nós vimos anteriormente, existe uma coisa que podemos fazer que é uma linha horizontal. Entenda esta linha como uma linha horizontal. Mas desta vez, não vão ser só 2 pontos de fuga, vão ser 3 pontos de fuga. E o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui, no centro, nós temos uma linha que vai descer até esse limite aqui, ó. Isso é apenas parte do que vai acontecer. A outra parte é aqui nós vamos ter um ângulo. E qual ângulo é esse? Este ângulo é de 60 graus. E quando colocar 60 graus de um lado e do outro lado, 60 aqui, 60, 30, 30, vai dar 60, nós vamos ter um triângulo. E esse triângulo é um triângulo retângulo. Percebem, ó? Um triângulo retângulo. Viram? É isso que nós vamos ter. Vamos ver se está bem retângulo. Calma aí. Tem que estar perfeito essa linha. Quanto mais retangular ficar, melhor. Para isso, a metade desse lado tem que ser a metade desse lado. Retângulo, desculpe. Equilátero. Oi, Jones. Equilátero, isto. Então, para começar uma perspectiva de 3 pontos de fuga, teremos que ter um triângulo equilátero. Aí está. Combinado? As pontas, os vértices desse triângulo é que serão os pontos de fuga. E os pontos de diagonal estarão no meio do triângulo. Assim. Isso daqui é o princípio de 3 pontos de fuga. Não estou entendendo? Vamos ver. Este se chama ponto de fuga 1. Então, nós vamos chamar esse aqui de ponto de fuga 1. PF1. Esse que fica no meio, nós vamos chamar de ponto de diagonal. PD. E esse no final, ponto de fuga 2. Certo? Vamos fazer um quadrado em perspectiva. Se esse é um ponto de diagonal, eu posso puxar esse daqui, cruzando esse ponto e esse ponto. Então, aqui, eu tenho uma lateral de quadrado, indo para o outro ponto, o outro lateral de quadrado. Acabou. E do outro lado, olha, eu vou fazer uma linha, vindo para cá, e aqui eu vou ter uma lateral de quadrado, outra lateral de quadrado. O que estamos aqui? Um quadrado. Olha a diagonal do quadrado. Essa diagonal é paralela à linha horizontal. Alguma dúvida? Não? Respira, olha, entenda. Tudo bem? Eu não... Entrou... Olá, Claro! Quanto tempo? Seja bem-vindo. Ashley, obrigado por curtir. Está entendido? Vamos continuar. Este é um triângulo equilátero. Significa que este lado tem o mesmo tamanho que este lado. Entenderam? Espera aí, cadê o quadrado que estava aqui? Vamos lá. O meio se chama ponto de diagonal. Esse é o ponto de fuga 2 e esse é o ponto de fuga 3. Aí está. Se essa linha está aqui
esta linha vai nessa direção. Opa, ela cruzou neste ponto. Como cruzou neste ponto, eu faço a lateral de um quadrado, concorda? Se eu pegar e puxar do ponto 2, da direção daquele ponto que cruzou com uma linha de diagonal, eu tenho o outro lado do quadrado. Aqui está. E se eu fechar aqui, eu tenho um quadrado. Ponto de fuga 2, ponto de fuga 3, ponto de diagonal. E aí? Entenderam? Ó. 2 pontos de fuga. Fácil. Este é um triângulo equilátero. Significa que, se eu virar, valeu, este desse lado, este vai ser igual a este, igualzinho. Essa linha vai até o meio. Esse é um ponto de diagonal, é o PD. Assim. E se eu puxar uma linha para cá, eu tenho isso. Se eu puxar uma linha para cá, eu tenho isso. E eu tenho um quadrado com 2 pontos de fuga. Viram? Eu fiz um quadrado com 2 pontos de fuga. 3 vezes. Alguma dúvida? Vamos fazer de novo. Olha, eu vou puxar no meio aqui, ó, bem no meio aqui, uma linha. Esta linha é paralela a esta, porque ela está indo do ponto de fuga 1. Certo? Ela passou por aqui. Se eu puxar uma linha assim, olha essa face. Só que esta face está virado para cá. Vamos virar de novo? Ó, essa face que eu estou fazendo está virado na mesma direção desta face. Veja só. Perfeito? Se eu quero fazer um quadrado, pego o ponto diagonal, passo por esse canto e estico até bater nesse canto. E esta linha vai para aquele fuga. Aqui eu fiz um quadrado, ó. Viram? Se eu pegar aqui de baixo, vamos virar. Olha para isso. Vai para esse ponto e para esse ponto. Agora a linha está aqui. Veja esse ponto aqui. Se eu puxar e passar por esse ponto, aí, essa é a diagonal que vem para cá, ó. Se eu passo uma diagonal daqui para cá, ó, desse canto para cá, eu acabei de fazer um lado aqui. E se daqui eu puxo para lá, acabei de fazer um quadrado aqui. Ok? E agora? Agora, vamos fazer o seguinte. Desse em cima, eu vou puxar uma linha, passando aqui por cima. Uma linha, passando por cima daqui, do ponto de fuga. Vou levantar esse aqui, que ele cruza nesse ponto. Ou passo a diagonal e encontro esse ponto. Desse ponto, eu vou para o ponto de fuga 3. E eu tenho esse lado, e esse lado e este. Se eu puxar desse ponto, eu fecho aqui e fecho aqui. Olha, funcionou? Funcionou? Se eu, desse ponto, continuar para cá, puxar uma diagonal aqui e fazer aqui, ó, eu tenho um quadrado.
esta linha de diagonal é paralela a esta linha de diagonal, que é paralela a esta, que é paralela a esta. Tá feito? Perfeito? Se eu fizer esta linha vindo para cá e puxar desta diagonal, passando por aqui, ó, vindo para cá, ó, passou por aqui, a linha diagonal. Essa diagonal, eu tenho esse lado e esse lado. E se eu puxar aquele para lá, eu tenho um outro quadrado. Se eu fizer essa linha, ela vai ser paralela a essa, que é paralela a essa, que é paralela a esta. Olha, se eu pegar esses cantos, ele vai ser paralelo também. Perfeito? Viram? Se eu descer esta linha para o ponto de fuga de baixo e vamos fazer uma diagonal aqui, ó. Bateu aqui. Puxo do ponto de fuga 3. Eu tenho esse cubo. E vai para lá. E se eu puxo aqui, e eu desço para esse fuga, e eu desço para esse fuga, e vai para aquele fuga, olha o que eu tenho. Entenderam? Se eu virar isso daqui assim, eu mudo o sentido que eu estou olhando. Olha, eu mudo. É outra coisa agora. Se eu puxar esse aqui para cá, e aqui, lá atrás, a linha de trás, puxar para cá, essa diagonal? Não. Esse plano aqui, ó. Deixa eu ver, é esse, né? Ó, eu puxei para cá, tem esta linha, tem esta linha. Essa diagonal, eu puxo para cá, eu tenho esse canto, ó. E, se eu puxar para trás, eu tenho isso aqui, ó. E se eu puxo esse para cima, ó que ele fica. E se eu virar completamente de ponta cabeça? Agora estão vendo de cima. Entenderam? Vamos ver esse aqui de forma diferente. Vamos fazer de novo. Bem devagar. Ó, nós vamos fazer de novo, tá? Aí vai. Eu tenho aqui em cima. Vamos fazer no mesmo tamanho, tá? Então, eu tenho aqui em cima a linha do horizonte. Aí vai. Tá aí. Bem no meio dessa distância daqui até aqui, bem no meio, eu tenho um ponto diagonal. E nos extremos eu tenho um ponto de fuga 1 e eu tenho o PF2. Mas esse meio tem que estar bem no meio. Aqui é o meio. A gente vai chamar esse aqui de ponto diagonal. Tá bom? Vamos lá. Se eu fizer isso. Isso. A diagonal vai ficar inclinada assim. Essa é a diagonal. Vamos ver o que vai acontecer? Vou estabelecer um tamanho qualquer. Eu quero fazer desse tamanho, bem grandão, ó, enorme, tá vendo? Vai vir pra cá. Cortou aqui. Vou fazer pra cá. Eu tenho um quadrado. 2 pontos de fuga. Perfeito? Para fazer 3 pontos de fuga, tem que colocar um ponto de fuga embaixo. E tem que ser um triângulo retângulo. E para ser um triângulo retângulo, o tamanho disso daqui, ó, desta linha, vamos ver se eu consigo, peraí, ó, desta linha aqui, esse tamanho aqui, tem que ser igual do outro lado. E aqui vai ter o ponto de fuga 3, o PF3. Bem aqui vai estar o PF3. Pronto.
Obrigado, Leia. E aqui vai ter uma linha que parece uma linha do horizonte. E aqui vai ter uma linha que parece a linha do horizonte. Um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. São 3 pontos de fuga, beleza? E aí? Vou fazer desse lado. Se eu fizer qualquer coisa desse lado, plano aqui, esse plano está relacionado a esse lado aqui. Se está relacionado a esse lado, eu também acho, Luan, a gente vira assim. Pronto. Vamos pegar o cubo para ver. Aí está o cubo. Esse cubo é esse. E esse cubo está aqui. Nós vamos fazer este cubo. E ele está vindo para esse lado aqui. É aqui que vai estar o plano dele. Vamos ver. Daqui até aqui, eu encontro o ponto de diagonal. No meio. Tá aí. Será que vai funcionar? Vamos ver. Ó. Essa parte é a parte de baixo que desce. Viram? Viu? Ele desce para baixo. Essa parte, ó, vai para cima, ó. Certo? E esse lado vai para lá, ó, como ele vira, ó. Viram? Tá bom? Então, é esse aqui primeiro. Ponto de fuga 3, ponto de fuga 2, ponto de diagonal, PD. Se eu fizer isso aqui assim, vai ser a diagonal do quadrado que está aqui. Diagonal, ó. Diagonal, assim. Essa diagonal, tá? Então, se eu descer, aqui, ó. Se eu descer desse ponto uma linha, ela vai para aquele ponto. Assim. E ela cruzou com essa linha da diagonal. E agora, para cá. Ponto. Para cá. E desce aqui. Esse é um cubo. Cubo. Tá aí? Cubo. Eu quero aumentar um pouco esse cubo. Então, vai virar um paralelepípedo. Então, aqui é a metade. Eu quero aumentar a metade. Tem várias formas. Muitas formas. E a forma mais fácil é fazer 45 graus aqui. Porque quando eu faço 45 graus, estou fazendo uma pequena diagonal aqui. Tá vendo um quadrado? Ó? É metade, não é? Passei essa metade para cá. Ponto. Acabei de aumentar a metade. E aumentei a metade para cá também. Feito. Quer ver, ó? Para ficar mais claro. Ó a diagonal. Tá vendo? Ó. Ficou uma matriz. Viram? Agora ficou um pouco mais comprido. Tá funcionando. Vou aumentar só um pouquinho atrás. Assim. Desse jeito. Bem, agora, eu quero pegar esse tamanho aqui e colocar para baixo. Como que eu faço isso? Tem várias formas, muitas formas. Uma das formas é, eu pego esse plano, que está voltado para esta linha, pego esta altura, levo para cá, na diagonal. A distância daqui até aqui é o tamanho disso. Depois, essa é uma diagonal, que eu posso fazer horizontal, e ele encontra, ó, horizontal, encontra aqui, que é a diagonal de um quadrado. Outra forma, que vocês vão entender melhor. Assim. Veja, eu quero passar esse tamanho para baixo. Tá. Não tem 3 deste? Eu tenho que passar 3 desse para baixo. Vamos passar? Divido na metade. Ó. 1, 2. Tá vendo? 1, 2. 1,
2. Falta uma, viu? Quer ver, ó? Daqui. Opa! Olha o meu erro. Aí está. 1, 2. Esse erro foi bem interessante. Esse vai para o ponto de fuga aqui e vai para o ponto de fuga aqui. Agora, eu puxo assim. Cruzou aqui, ó. Foi um erro de traço. Ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pronto. Aí está. Deu um pouquinho para baixo do que eu tinha feito aqui. Tinha errado. Beleza. Ó. O tamanho disso aqui é o mesmo tamanho que isto. Levando em consideração a linha do horizonte. Se eu virar assim, agora a linha do horizonte é aqui. A linha do horizonte é a linha que é a horizontalidade. Existe alguma regra para jogar objetos em perspectiva no espaço ou um ponto de fuga para qualquer parte? É isso que eu estou mostrando. Não sei se viu, triplicine. É como se tivesse uma linha do horizonte em cima, uma linha do horizonte aqui, ou uma linha do horizonte aqui. Quando se muda a linha do horizonte, você está vendo desse lado. Tá vendo? Ó, você vê esse abscesso para cá, que eu coloquei a mais, sem explicar. Se eu virar assim, a parte de cima é esta agora. E a linha do horizonte é esta. Ótimo, você entendeu. Luan Miguel, claro que eu posso, mas não agora. Quero acabar isso daí, mas vai escrevendo para preparar. Tá bom? Essa daqui, eu vou fazer uma cabeça. Vamos fazer a cabeça? O que me dá mais preguiça em desenhar cenários é justamente essa parte da perspectiva. Ou Elias Gomes Donassi. Vamos deixar isso divertido. Para fazer uma cabeça, eu tenho que arredondar isso daqui. Arredondei. Aqui dentro dessa caixa. Pronto. Aqui está o crânio. Aqui é a linha de simetria. Se aqui é a linha de simetria, então aqui vai ter o rosto de perfil. No meio vai estar o olho. Então faço assim, ó. A boca vai estar aqui. Aqui, o zigomático. Afasto esse aqui um pouco do canto, porque não pode encostar no canto, foi um erro meu. Não pode encostar no canto. Aqui está o queixo. Nariz. O olho no meio. Bem no meio, entre a nuca e aqui. Da altura do olho até a altura do nariz, a orelha. E aqui tem um rosto. Em perspectiva. Deixa eu ler o que você falou. O que me dá mais... Ah, não respondeu ainda. O Luan Miguel, né? O que me dá mais preguiça em desenhar cenário é justamente essa parte da perspectiva. Mas é a parte mais importante. Você acha obrigatório fazer coisas tipo cadeira, mesa, etc. com essas linhas? Sim, muito. Senão ele fica torto. Ou pelo menos tem que ter noção dessas linhas. Nós já vamos fazer, tá? Vamos fazer um cenário. Beleza? Luan, só quero terminar esse. O tamanho de uma cabeça até aqui fica o peitoral. Logo, o peitoral fica aqui. Ó, a elipse do peitoral. Então, você pode puxar pontos de fuga exatamente triplicine. Você vai rever minhas aulas anteriores, tá? Tá gravado no YouTube. Porque ele vai explicar direitinho isso. Aqui está o peitoral. Lembra? O tamanho de uma cabeça dá o peitoral. Tá. O tamanho disso aqui, ó. Desta caixa. Eu vou duplicar esse tamanho para o lado. Vamos tentar duplicar. Assim. Aqui é a metade. Tá? Se eu fizer uma diagonal no mesmo eixo, ele vai dar aqui, ó. Acabei de duplicar. Viu? Tá. Mas eu quero metade desse tamanho. Bem aqui, ó. Pronto? Ou deixo nesse tamanho. Acho que vou deixar. Vamos fazer do outro lado. Ó. Deixa eu apagar para você ver bem o que eu fiz. Eu quero duplicar esse tamanho. Para isso, eu divido no meio, levo essa linha para o ponto de fuga,
E aqui, ó, eu faço uma diagonal que bate aqui. Vamos ver isso de cima que eu fiz? É para o braço, Elias. Eu fiz isso aqui, ó. Você tem a cabeça, quadrado e retângulo. Tá bom? A distância de uma cabeça é o peitoral, certo? Aí está. Essa largura. O que eu fiz foi isso. Dividi no meio, fiz uma linha para cá. Pronto. Olha o que eu fiz. E uma linha aqui. E uma linha aqui. Olha o que eu fiz. Fiz uma diagonal para cá, ó. Quando eu faço a diagonal daqui até aqui, eu consigo passar esta medida para cá, porque essa medida é igual a esta. É lógica. E desse lado, eu fiz a mesma coisa. Em diagonal. Agora, eu tenho esse aqui do mesmo tamanho. É quase o mesmo tamanho. Eu errei um pouco a precisão aqui, tá? Aí está. Aqui vai estar o pescoço, aqui vai estar o ombro. Assim. Olha onde está o ombro. Bem no meio. Vamos voltar? Tá aí, ó. Puxo esse para esse fuga, puxo esse para esse fuga, puxo esse para aquele fuga. E daqui eu puxo para cá. E aqui eu fiz o cubo. Tá aí. Onde é o ombro? É no meio. Eu vi, ó. O ombro é no meio. Ele fica bem aqui, ó. Entre esses dois pontos. Bem aqui. É o ombro. E do outro lado, ó. Aqui tá a caixa. É o ombro. Bastante tempo mesmo. E aí, seja bem-vindo. Xande Almeida. Obrigado. Ó. Fazer assim, ó. Trapézio e trapézio. Peitoral, já tinha achado. Ele sobe até o deltoide. Entre esses dois, mais ou menos aqui no meio, clavícula, clavícula. Esternocleidomastoide. E aí está. Tutoriais do seu canal. Anatomia, cubo. Esse mesmo. Canal do YouTube. Deixa eu ver o que mais vocês falaram. Acho melhor pegar o outro celular, porque eu tô perdendo algumas mensagens. Só um instante. Onde está o outro celular? Ué? Ah, achei. Tá aqui. Beleza. Tô perdendo a mensagem de vocês. Só um instante. Aí eu leio tudo. Fone de ouvido para não ter eco. Oba, Naruto! Adoro Naruto, olha só. Meu canal, você clica no Wilton, entra aqui no canal do TikTok e vai ter um link para o YouTube. Aí você vai encontrar lá a trilha de todas as aulas anteriores a esta. Essa aula 106. Fone de ouvido no ouvido. Agora vocês não estão ouvindo mais. É, ó. Ele é muito bacana. Vamos lá. Fecha. Pra vocês verem bem, tá aí. Vamos lá. TikTok, TikTok. Não tá aqui. Cadê o TikTok? Achei. Esse Naruto tá bem diferente, né, Xande? É verdade. Naruto de chapéu. E pronto. Agora vamos ver as mensagens. De nada, estrela. Excelente. É aconselhável partir para o assunto depois dos tutoriais do canal de Anatomia, Cubo e Círculo? Sim. Opa, que bom, tripé cine. Eu acho que tá. Não foi muita mensagem. Bom, agora nós precisamos pegar uma cabeça e pôr para baixo. E nós sabemos que esse tamanho é o tamanho de uma cabeça. Então, se eu puxar essa diagonal
Tem uma coisa errada. Tá errado, esse aqui é mais pra cá. Ela bate aqui, ó. Pra o ponto diagonal. Ela limpa está no meio, né? E esse puxa para aquele ponto de fuga. E aqui está o tamanho, ó. Aqui está a altura do final da costela. Aqui, ó, uma elipse, né? Final da costela. Ô, Xande, é complicado, mas vai devagar que você vai conseguir. Se eu pegar isso daqui, puxar assim, bater aqui, eu tenho ó, outro fuga, e bem aqui, ó, é o pubis. Então imagine que a cintura vai ser aqui, faz aquela oval, e você tem, opa, errei, ó, você tem aqui, ó, o quadril. Por isso, a distância daqui até aqui é a metade do corpo. Até essa linha. Se você puxa para a diagonal, você está transferindo essa distância para cá, ó. Essa distância é igual a esta. E essa distância é o tamanho da perna. Então, veja. Se a perna fosse para cá, estava resolvida. O pé estaria aqui e está resolvido. Mas a perna é para baixo, não é para cá. Então, quando eu pego esse ponto, levo uma diagonal. Peraí, não é isso? É sim, isso mesmo. Diagonal para cá. Eu estou transferindo esta medida para esta medida. Olha o que eu estou fazendo. Aqui está a cabeça. Uma para baixo está o peitoral. Uma para baixo está o umbigo e a caixa torácica. Uma distância para baixo está o pubis. Então, se desenha o calção. E agora, toda essa medida eu tenho que colocar aqui para baixo, para fazer a perna. E como eu vou fazer? Assim. Eu faço paralelo, faço uma diagonal, 45 graus. Acabei de mudar essa medida para cá. Agora eu faço 45 graus para cá e eu cruzo com essa linha, encontrando a altura. Então, 45 graus para cá e para lá. 45 graus para cá, até a altura do pubis. E depois 45 graus. Ah, desculpa, eu não fiz assim. Eu fiz assim. Fiz uma linha reta e eu puxei para cá 45 graus. Eu puxei assim, ó. Eu fiz uma linha reta e eu puxei para baixo. Viu? Ó. Nesse sentido. Entende? Então, se é essa altura, eu vou para esse fuga e levo para lá. E é bem aqui, ó, que tá o pé. Bem aqui. Vamos fazer o pé? Vai pro fuga certinho. Tem que ser bem certinho o ângulo. Coloquei ele fuga. Para aquele fuga, ó. Pro ponto de fuga 1. Agora, aqui vai ter o desenho de um pé. Ó que pequenininho. Aqui vai ter o desenho de outro pé. Ó que pequenininho. Aqui está a perna. Eu vou fazer um X. Para achar o meio. E é no meio aqui, ó, que está o joelho 1 e o joelho 2. O outro joelho está ali. E aqui está a perna. Bem pequeno.
E o pulso? O pulso fica na altura do pubis. Vai para o fuga, o pulso está aqui e o outro pulso está aqui. Ó, indo para o fuga. Ponto de fuga 2. Então, aqui vai estar o braço. Não vou mostrar onde fica o cotovelo, porque já está cheio de desenho aqui. E a mão está aqui e a mão está ali. Vamos fazer de novo. Mas dessa vez no cenário. Ó, fiz esse e fiz esse. Para isso eu preciso de mais uma folha, só um pouco. Acho que eu tenho aqui. Ó, esse é com 2 pontos de fuga. Agora é 3 pontos de fuga. Vamos ver o cenário. 1 ponto. 2 pontos. Fica bem foda mesmo. Linha do horizonte. Ponto diagonal. Essa aqui tem que estar 60 graus aqui, 60 graus ali. E o tamanho disso daqui tem que ser igual ao tamanho disso, que tem que ser igual ao tamanho disso. Vou aumentar mais. Vamos deixar maior. Deixa eu tirar esse aqui, não precisa mais disso. Mas ele tem que ser maior para baixo agora. Então deixa eu colar esse aqui. Tem que ser maior para baixo. Tá aí. Ih, errei. Um pouquinho mais pro lado, né? Um pouco mais para cá. Tá aí. Pronto. Então, a gente vai fazer um triângulo bem maior. Vai sair da folha. Um pouco mais assim, né? Aí está. Ó. Saiu, ó. Tá aqui. E desse lado. Aí. Aqui está o outro ponto de fuga. Ponto de fuga 1, ponto de fuga 2. Não, 1, 2, 3. E aí está. Vamos começar. Ó. Fiz uma linha. Fiz uma outra linha. Essa linha é qualquer. E a outra para outro ponto de fuga. Tá aí. E agora? Agora eu puxo para a linha diagonal esta linha. E eu vou definir o tamanho da minha perspectiva. Vai daqui. Bateu ali. Acho que tá bom assim. Lembra que é um cenário, entende? Aqui, ó, é um quadrado. Certo? Nesta lateral eu desço e vai ser a parede. Nessa lateral eu desço e tem outra parede. Agora, daqui até esse ponto meio aqui, e se eu trouxer uma diagonal, eu encontro essa altura. E agora eu tenho um cubo gigante. Pode mostrar o cenário de baixo? Não, vou mostrar de cima, depois. Porque eu já comecei. Eu não quero confundir, entende? Xande, amanhã. Amanhã visto de baixo, pode ser? Hoje visto de cima, porque eu já comecei. Senão a gente vai repensar. Bom, eu quero diminuir o ambiente. Eu quero deixar menor a distância daqui até aqui. Porque se eu deixar na mesma altura do meu ambiente, vai ter 2,40 m. Eu quero fazer um ambiente claustrofóbico, então eu vou diminuir. Eu diminuo aqui, ó. E eu diminuo aqui. Tá, eu não coloquei escala, mas vamos colocar. Bem aqui, eu vou colocar livros.
O que significa? Que se eu puxar para o outro ponto de fuga, aqui tem livros. Olha os livros. E se eu puxar para cá, tem livros. Olha os livros. Nesse canto. Estou falando do cenário atrás dessa folha. Fazer vista de baixo? Pode ser. A gente faz algo assim. Mas não esse, um outro. Porque esse não vai dar um bom efeito, porque é mais afastado. Aí está. A gente pode fazer o interior de um tanque de guerra, visto de baixo. Ó. Aí estão os livros. A gente fez um submarino antes. Eu não estou achando submarino, mas deve estar por aqui. Bom, continuando aqui. Aí estão os livros. Vou colocar uma mesa. Mas para colocar uma mesa, pensa o seguinte. Se daqui até aqui tem 2,20 m, eu faço um X, eu encontro 1,10 m. 1,10 m é muito alto para uma mesa. Uma mesa tem que ser mais baixa. Ó, desse ponto mais ou menos aqui eu faço um X e dá aqui 55 centímetros. 55 centímetros é muito baixo para uma mesa. Se eu faço um X aqui, ó, diagonal, eu consigo 22,5. 55 mais 22,5 dá quase o tamanho de uma mesa. Então, aqui está a nossa mesa. 77,5. Está um pouco mais alto que a mesa, mas vai servir. Agora eu puxo para trás. Ó, para o outro ponto de fuga. Vou para esse daqui. Deixar um pouco maior, só para dar um desenho mais interessante. E aqui está o canto da mesa. O pé da mesa. O outro pé da mesa está aqui, ó. Mas não vai ser visto, viu? É possível fazer isso, sim. Tá. Presta atenção nisto. Aqui está a sombra da mesa. E aqui está a sombra da cadeira. Eu vou levantar a cadeira. Um pouco mais abaixo do que a mesa. Aí está. Entre a mesa e a cadeira está aqui. Aqui é um cubo. Nem vou explicar como eu fiz esse cubo. É um cubo. Olá, DBC Games. Então, se aqui está o cubo, aqui está o quadril. Perspectiva para cá. Aqui está o joelho. Perspectiva para baixo. Um pouco mais recuado. E aqui vai estar o pé. Vamos desenhar um pé, então, visto de baixo. De cima. Quer dizer, de baixo, né? Depois a gente transforma em cima, fazendo a parte de cima. Aí está o pé 1. E aqui está o pé 2. Pronto. Se aqui está o glúteo, aqui está a cintura. Então, eu puxo esse nessa direção. Assim. Cintura, caixa torácica, peitoral, pescoço, pescoço. E a cabeça vai estar aqui. E o ombro. Ombro 1, ombro 2. Vamos desenhá-lo, então. Ou ele ou ela, tanto faz.
Ombro. Pelo tamanho do ombro, virou ele. Braço. Peitoral. Esse sobrepõe essa linha. Orelha. Pescoço. Deixa eu apagar essas coisas. Vou colocar o braço mais para baixo, né? A mão. E esses livros que estão mais altos. Boa noite, Bizarre. Bizarre. Ah, vai ter um monte de livro, não vou detalhar. Tá aí. Tá aí. Tá. Agora vamos fazer um armário. Colocamos para aquele ponto de fuga. Descemos esse para esse ponto de fuga. E fazemos a divisão. Assim. E aqui ele vai para esse ponto de fuga, para outro ponto de fuga. Esse vai para esse ponto de fuga, para esse ponto de fuga. E faz a divisão. Todas essas linhas para o ponto de fuga de baixo. E todas essas linhas de cima para o ponto de fuga de lá. Ó, ponto de fuga. Ó, ponto de fuga e o ponto de fuga da esquerda. Aí, Xande, é para ser fácil, eu não quero complicar a vida, eu quero facilitar. Ó, ponto de fuga de baixo. E vamos fazer uma arara. Ponto vai. Passo a prateleira, para lá. Aqui a parede, ó, final da parede indo para baixo. Ponto de fuga da direita, sempre 3 pontos. Vai para baixo. Ó, é até essa altura. E aqui acaba. E é bem aqui que eu coloco o varão. E aqui o cabide. Que vai pro fuga, cabide, que vai pro fuga, cabide. Que vai pro fuga, cabide, que vai pro fuga, cabide, que vai pro fuga, cabide, que vai pro fuga. E aí você bota as roupas. Que vai caindo pro fuga embaixo. Aqui eu faço uma outra linha. E eu faço umas portas aí. Agora, um ar-condicionado. Ó, fuga, 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 tudo indo pro fuga de lá. Esse desenho que eu faço aqui, eu faço igual aqui, mas por causa do fuga, fica menor. Aí está. E essa linha subiu, essa linha vai para aquele fuga. E bem aqui, ó, a porta. Fuga, no meio, puxador. Nós já estamos fazendo. Nós estamos juntando matemática com desenho. Xande, dá uma olhada na aula de ontem. Já está no YouTube. Eu já juntei a matemática com desenho. Eu mostrei com números. Ó, aqui. E ele vai esconder a porta. Então eu vou, em torno desse ponto, fazer uma elipse. Aí eu faço a perspectiva,
a perspectiva, e aqui eu faço outra elipse, e aqui eu faço uma elipse, e aqui eu faço uma elipse, e aqui eu faço uma elipse, sendo que aqui é o centro da elipse. E em torno de todas essas elipses, eu faço umas prateleiras, ó, fuga, 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 que são 1/4 de um círculo. E aqui eu coloco um monte de coisa. Fuga. Lembra da aula de garrafa de simetria? Pronto. 3 pontos de fuga. Certo? Então, olha, me curta, me segue e me compartilhe.